Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. O Feiticeiro e o Deputado, de Lima Barreto. Nos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais, que, como se sabe, fica no município contra-almirante Dr. Frederico Antônio da Mota Batista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar, que, antes do batismo burocrático, tivera o nome doce e espontâneo de Inhangá, por feiticeiro. O mesmo, certa vez, a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro, parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das redondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver. Fora mítico o seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou, tal e qual Manco Capac, no Peru, menos a missão civilizadora do pai dos Incas. Comprou, por algumas centenas de mil-réis, um pequeno sítio com uma miserável choça coberta de sapê, paredes a sopapo, e tratou de cultivar-lhe as terras, vivendo taciturno e sem relações quase. À meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cômoro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do marrote, em torno do poço de água salobre, as couves reverdeciam nos canteiros, aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço, não tinha muito. Tinha por aí uns 30 e poucos anos, e um olhar doce e triste, errante e triste e duro, se fitava qualquer coisa. Toda a manhã viam-no descer à rega das couves, e pelo dia em fora roçava, plantava e rachava lenha. Se lhe falavam, dizia: seu Ernesto tem visto como a seca anda brava. É verdade. Neste mês todo não temos chuva. Não acho. Abril, águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir e ele continuava na sua faina hortícola, à margem da estrada. À tarde, voltava a regar as couves. E se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois, sentado à porta de sua choupana. A sua biblioteca tinha só 5 obras: a Bíblia, o Dom Quixote, a Divina Comédia, o Robinson e o Pensées de Pascal. O seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, os distérios, as indiretas certamente teriam-no feito sofrer muito, tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente, por certo de amor, pois todo o sofrimento vem dele. Se é coxo e parece que sofre com um aleijão, não é bem esse que nos provoca a dor moral. É a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara, mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro, mas um feiticeiro bom. Um dia, Sinhá Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça do meu filho. Deu para beber. Tá relaxando. Minha senhora, que hei de eu fazer? O senhor pode sim. Conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras: não beba, rapaz. É feio. Estraga. Não beba. E o rapaz pensou que era o mistério quem lhe falava, e não bebeu mais.
foi um milagre que mais repercutiu com o que contou o Teófilo Candeeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sezões pelo Paraty, dias depois, em um cavaco de venda, narrou o que vira, uma tardinha, aí quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato, e por baixo do seu vôo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Inhangá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom, a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, o seu Almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então o segundo... O escriturário era um sábio, e sábio e ignorado, que escrevia em ortografia pretensiosa os pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio. A opinião do escriturário era de exegeta, mas a do médico era de psiquiatra. Esse anelado, ainda hoje, é um enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios, e diagnosticou um puro louco. Esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho sobranceiro, a todos eles. Opunha às opiniões autorizadas do doutor e do escriturário o seu desdém soberano de miserável independente, e ao estulto julgamento do bondoso Mané Bitu, a doce compaixão de sua alma terna e afeiçoada. De manhã e à tarde, regava as suas couves. Pelo dia em fora, plantava, colhia, fazia e rachava lenha, que vendia aos feixes, ao Mané Bitu, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim, passou ele 5 anos, quase só naquele município de Inhangá, hoje burocraticamente chamado de Contra-Almirante Dr. Frederico Antônio da Mota Batista. Um belo dia, foi visitar o posto o deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético. O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade, receberam o parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pintorescos, as praias longas e brancas, e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugídeos e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Por fim, ao deputado que já se ia fatigando com aqueles dias, a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho o convidou. Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo ou feiticeiro aqui. É um dementado que, se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência, em algum manicômio. E o escriturário acrescentou: é um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos. E o Mané Bitu: é um rapaz honesto, bom moço, é o que posso dizer dele. O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou-o e o solitário, ao tropel de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os 4. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou-o também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou-o muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? — És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou: — O doutor conhecia-o? — Muito. Foi meu amigo e colega. — É formado? — indagou o doutor Chupadinho. — É. — Logo vi, disse o médico. Os seus modos, os seus ares,
a maneira com que se porta fizeram-me crer isso. O povo, porém... Eu também, observou Almada. Sempre tive essa opinião íntima, mas essa gente por aí leva a dizer. Cá pra mim, disse Bitu, sempre o tive por honesto, paga sempre as suas contas. E os 4 voltaram em silêncio para a sede do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais.